Estamos ao vivo, nossa live Happy Hour no Divã. Vamos ver quem vai começar a entrar. Ó, a Cris já entrou. Dá uns minutinhos aí para o pessoal começar a se movimentar. Regina, tudo bom? Anica, tudo bom, Anica? Seja bem-vinda mais uma vez. Tudo bem? Renata de Portugal. Portugal eu conheço, mas eu sei que entre os nomezinhos não consigo identificar muito bem. Boa noite, Renata, tudo bom? Agora sessões, beijo e abraço. Denise, tudo bom, querida? Agora sessões, beijo, abraço, saudades, sessões informativas. Já já a gente começa a nossa live. Silvia, isso, Silvia Portugal, obrigado. Olá, boa noite. Marilda, que bom, minha colega de profissão, que bom que você está aqui. Legal, vamos trocar figurinhas, Marilda. Quem mais está entrando por aí? Ó, recebi um coraçãozinho ali. Não sei de quem foi, mas fico feliz. Ó, ó, milhares de coraçõezinhos agora subindo aqui na live. Nossa, agora foram explosões de coraçõezinhos. Então, pessoal. Olá, Simone, tudo bom? Tudo jóia? Boa noite. Então, pessoal, vamos começar a nossa live de hoje, sexta-feira, mais uma sexta-feira que a gente está juntos. Muito obrigado pela presença de vocês. Legal mesmo que vocês estejam aqui. Legal que a gente vai poder bater papo. Legal que vocês já possam colocando as reflexões de vocês, as dúvidas de vocês, caso elas venham a surgir, para que a gente possa, enfim, trocando figurinhas e enriquecendo, né, o nosso bate-papo, a nossa live de hoje. O tema que a gente vai trabalhar hoje é a continuação da live da semana passada, o novo normal. E hoje o tema mais específico que a gente vai trabalhar é a normatização da normalidade anômala. Nossa, esse nome parece um xingamento, né? Mas não é. Eu vou falar hoje principalmente, pessoal, sobre as normatizações que a gente faz, que elas muitas vezes são prejudiciais, só que como é algo tido como normal, a gente reflete pouco, a gente pensa pouco sobre essas questões que são normais. Também vou falar sobre os impactos que essa perspectiva de normalidade traz e também trazer um pouquinho mais sobre as reflexões, enfim, da minha prática clínica, da psicologia, dos estudos de caso, enfim, que geralmente a gente faz, ok? Bom, hoje eu vou começar, pessoal, contando uma historinha. Hoje eu vou contar uma fofoca, né, da Grécia Antiga. Então anotem aí, hoje iniciamos com caras, tititi e contigo da filosofia. Então preparem-se aí. Eu vou contar uma história que foi uma história de Sócrates. Certa vez perguntaram a Sócrates, se nós amarrássemos os 30 tiranos que eram o colegiado que governava a Grécia naquela época, se nós amarrássemos os 30 tiranos e você ficasse falando com eles durante pelo menos uns 2 dias, será que eles não conseguiriam sair melhores? Será que eles não conseguiriam sair sábios? Afinal de contas, Sócrates, você é um grande sábio, você consegue fazer isso, você gera reflexões nas pessoas. E Sócrates, como sábio que deu o exemplo da mãe. A mãe de Sócrates se chamava Fenarete, e para quem não conhece, ela era uma grande parteira.
era uma parteira de mão cheia. E aí Sócrates falou, respondeu a pergunta dando o exemplo da mãe. Sócrates fala o seguinte: a minha mãe era uma parteira e ela é uma das melhores parteiras da Grécia, mas a minha mãe jamais poderia fazer o parto, dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Eu vou repetir o que Sócrates falou quando foi perguntado em relação a se ele prendessem os 30 tiranos, Sócrates ficasse falando por 2 dias seguidos, ver se eles conseguiriam adquirir um pouco da sabedoria de Sócrates. Sócrates fala: Fenarete, minha mãe, é uma grande parteira, talvez uma das melhores da Grécia, mas ela jamais poderia dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Pois bem, o que isso tem a ver com a normatização das normalidades anômalas? O que isso tem a ver com as questões de normalidade na nossa sociedade? Segurem aí, vocês podem já escrevendo aqui, segurem aí, porque a gente vai responder juntos essa pergunta no final da nossa live, ok? Se no final alguém perdeu a pergunta, perdeu a historinha contigo da filosofia da Grécia Antiga, eu falo de novo. Mas enfim, vão pensando já, vão aquecendo já as turbinas neurológicas aí para a gente responder e refletir sobre essa questão, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar falando sobre o que é o normal para a gente hoje em dia. Quais são os desdobramentos que esse normal ele acaba acarretando na nossa vida. Vejam só, pessoal, uma coisa que é normal, ela é algo que parte de uma convenção social. Quando eu digo que algo é normal, eu digo que aquilo é socialmente aceito. E se eu fugir dos padrões de normalidade, eu sou diferente. E uma das grandes questões que volta e meia eu vejo no consultório é que as pessoas tendem ao normal para serem aceitas. As pessoas tendem a não fugir de padrões estabelecidos porque a diferença nem sempre é bem-vinda. Aliás, a diferença muitas vezes ela é extirpada da sociedade. Muitas vezes quem é anormal não tem a condição social que uma pessoa que se enquadra dentro de uma legitimidade social possui. Pois bem, Mircea Eliade, que foi um grande pensador, ele tinha uma frase que era muito legal. Ele dizia o seguinte: ele dizia que toda experiência cotidiana ela requer chaves para a decodificação da vida. Olha só que bacana isso, pessoal. Eu vou repetir. Mircea Eliade, um grande pensador, ele dizia o seguinte: que a experiência cotidiana requer uma chave para a decodificação da vida. O que ele dizia com isso? Ele dizia o seguinte, que quando a gente cai num padrão de normalidade na vida, quando a nossa vida se torna uma rotina, ela se torna uma repetição sem sentido, a minha vida, o normal, ele não traz mais nenhum tipo de aprendizagem para mim. O normal é uma preguiça, uma vida sem reflexão, não há vida interior. Eu não olho para mim, eu tenho que olhar para fora, eu tenho que seguir padrões, eu tenho que estar vinculado a regras, a estereótipos para que eu seja aceito. Ou seja, a partir desse momento, ele traz um pensamento interessante, que é o pensamento de eu seguir a manada. Ou seja, eu vou com aquilo que é mais comum de acontecer. Eu vou no sentido que todas as pessoas vão. Eu não consigo me colocar como sujeito da minha própria história. Então eu sigo o fluxo da manada. E é interessante essa questão da experiência do cotidiano, por quê? Porque ele diz o seguinte, que a vida começa a te questionar. Os fatos da vida vão nos colocar em xeque muitas vezes. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: e aí, malandro, cadê a chave? Cadê a chave que
que tu tinha que trazer para aprender a lidar com essa situação? Cadê a chave que vai te tirar da normalidade? Cadê a chave que vai te dar uma condição diferenciada para que você não repita mais os erros? Cadê a chave da vida que, em alguma medida, todos nós temos que ter quando dialogamos com a nossa subjetividade, quando dialogamos com aquilo que faz sentido para nós? E nem sempre que faz sentido para nós faz sentido para a manada. Nem sempre que faz sentido para nós faz sentido para o social. Só que nós temos uma grande dificuldade em termos autoria nas nossas relações. Isso acontece muitas vezes motivado porque o normal é mais fácil de eu lidar. É mais fácil eu me enquadrar em alguma coisa do que eu buscar algum tipo de relação de emancipação da minha realidade. Ora, se eu fico nessa relação em que eu sigo a manada, em que o normal é o que diz como é que eu preciso atuar, como é que eu vou fazer, logo, o que acontece comigo? Eu sou meio que uma marionete na relação de normalidade. O normal me controla. O normal diz tudo aquilo que eu preciso, os tipos de comportamento que eu tenho que ter para que eu possa ser aceito na sociedade. Ora, isso, pessoal, é uma grande armadilha que a gente se coloca. Por que é uma grande armadilha? Porque o tédio, a rotinização sem nenhum tipo de reflexão, ela simplesmente faz com que eu estacione na vida. Eu paro, eu não consigo mais avançar, eu não tenho mais nenhuma condição de buscar ideias próprias, não tenho a condição de fazer com que eu possa achar o meu lugar no mundo, porque eu estou dentro de padrões que não são os meus. E aí, pessoal, eu vou trazer aqui uma historinha, que é a historinha só uma parte da história de Édipo Rei, que era interessante, porque quando Édipo mata Laio, que era seu pai, pelo caminho, e ele chega na cidade em que a esfinge estava devorando todos que tentavam descobrir o seu enigma, e a esfinge dizia: decifra-me ou eu te devoro. Se a gente não prestar atenção no simbolismo que tem essa história do decifra-me ou eu te devoro, ou seja, quem não tinha condição de entender as perguntas que a vida fazia era devorado. E a esfinge, ela tinha uma condição de devorar aquelas pessoas que não tinham a condição reflexiva sobre a vida. E olha, pessoal, se a gente parar para pensar, se a gente deixar o cotidiano se a gente deixar com que o cotidiano seja algo normalizante na nossa vida, eu vou achar normal que eu não tenha mais tempo para fazer as coisas, que não tenha tempo para me dedicar à minha família, que eu não tenha tempo para pensar. Até mesmo porque se a gente tiver tempo de sobra, o que vamos chamar? Levanta daí, vai fazer alguma coisa, rapaz, vamos embora? Ou seja, parece que a gente pensar, a gente tem um contato interno, a gente tem uma vida interior, parece que isso não cabe hoje em dia. Aliás, é muito difícil a gente ter uma vida interior hoje em dia, porque a gente tem que sempre que estar respondendo socialmente. O que é o normal hoje em dia? O normal é eu levantar, né, antes disso, né, acordar, levantar, trabalhar, comer, voltar para casa, dormir. Ou ainda, vou fazer uma rotina agora em tempos de pandemia, acordar, levantar, abrir o computador em casa, trabalhar em casa, não sei o que, cuidar dos filhos, e vai dormir. Não tem nem o translado, né, que a gente poderia fazer na casa e tal. E por que isso é muito sensível? Porque essa esfinge da normalidade, ela tende a nos devorar. Por quê? Porque a gente não sabe olhar para dentro. O normal é que eu fique sempre dentro de um conjunto de convenções sociais para que eu seja aceito, para que eu não seja abandonado, para que eu possa conviver em harmonia social. Eu tenho que sim me adequar aos padrões de normalidade da sociedade a qual eu convivo. Uma questão aqui que é interessante,
quando Édipo chega para a Esfinge e ela repete a célebre frase: decifra-me ou eu te devoro. Você sabe qual foi a pergunta que a Esfinge fez a Édipo? E aí Édipo casa com Jocasta, enfim, assume o reino, e a partir daí, enfim, tem todos os desdobramentos que ele casa com a mãe e tudo mais, tem filhos e tudo mais. A pergunta da Esfinge foi a seguinte: o que é que quando em tenra idade caminha de 4 apoios, na maturidade caminha com 2 apoios e na velhice caminha com 3 apoios? O que é? Quem é que vai decifrar o enigma da Esfinge ou será devorado por ela? Vou repetir para vocês. O que é? Que a Renata já matou ali. É o homem. Exatamente isso. É o homem. Então vejam, pessoal, que o homem é a chave. O homem enquanto ser humano, o homem é a chave para que a gente consiga sair da normalidade. A normalidade, ela faz com que eu tenha um empobrecimento da minha vida, porque eu invariavelmente tenho que responder a algo que não é meu necessariamente. Ou seja, quando eu caio nos padrões de normalidade, o cotidiano passa a ser algo também que é normatizado. Querem ver como é que é isso? Um dia desse eu estava no supermercado, e aí eu estava pegando umas frutas para levar para casa, e aí tinham 2 senhoras e um rapaz. As senhoras deveriam ter uns 50 anos, no máximo 60, e o rapaz era um jovem, deveria ter no máximo uns 20 anos. E ele escolhendo as frutas ali, e eles estavam numa outra gôndola, daquelas mais para o lado, pegando as frutas também, e as senhoras comentaram: nossa, essas frutas aqui todas retorcidas, eu não levo essas frutas aqui não. Essas frutas aqui parecem que são anormais, essas frutas retorcidas, essas frutas, elas são pequenas, parece que não tem vida, parece que elas estão, enfim, parece que são todas tortas e tal. Eu não levo essas aqui, eu levo as mais bonitas. Olha que interessante, né? Olha o que é um padrão de normalidade. Olha como diferente não cabe. Olha como a gente tem que tomar muito cuidado para quando a gente vai dizer que esses padrões de normalidade, quando eles se instalam, aquilo que é diferente simplesmente não tem espaço na nossa vida. Ou seja, nós temos que viver sobre regras, sobre condições que nem sempre são as nossas. Caramba, e eu fico pensando, né? O que será que o Brad Pitt deve pensar a respeito de mim? Né? O que Paula de Oliveira deve pensar a respeito de vocês? O que Gisele Bündchen deve pensar a respeito de nós? Será que nós somos as frutinhas que não seriam levadas no mercado? Será que essa questão de um padrão de beleza, ele também não invoca uma questão que muitas vezes ela acaba sendo quase que surreal da gente manter? E aí, pessoal, a partir dessas normatizações todas, existe a normalização de corpos. Ou seja, o meu corpo ele tem que ser um corpo adestrado, tem que ser um corpo com tais medidas, eu tenho que seguir aquele padrão que estão nas novelas, nas mídias sociais, estão... Então, assim, parem para pensar, olha como todo padrão de normalidade, ele muitas vezes nos provoca ou nos remete ou nos imputa um sacrifício para que eu chegue dentro daquele padrão de normalidade. Isso é muito difícil, pessoal, da gente conseguir fazer. Porque, primeiro, eu sou um réis mortal, eu sou um psicólogo, eu não vivo do meu corpo, eu não tenho como querer ter aquele corpo escultural do atleta, do ator de TV, do galã das novelas, não tenho como. Mas aquele é o normal, aquele é o padrão, e aquele que eu tenho que seguir. Isso aqui, muitas vezes, a gente acaba perdendo saúde em prol de um corpo perfeito, em prol de um corpo que seja um corpo normal, um corpo que seja um corpo aceito socialmente. Olha como isso pode gerar em nós um grande sacrifício.
E o que eu acho interessante é que nós buscamos esses padrões de normalidade, essa normalização do corpo em prol da nossa saúde. Só que muitas vezes a gente não se dá conta disso. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos existem campeonatos de fisiculturismo que são para aquelas pessoas que tomam esteroides, fazem uso de algum tipo de anabolizante, e para aquelas pessoas que não fazem algum tipo de anabolizante. Ou seja, isso já se tornou socialmente aceito. Para que eu tenha um corpo com 6% de gordura, eu tenho que perder saúde. Eu tenho que tomar algum tipo de medicação, algum tipo de droga que pode me causar um câncer, pode causar alguma anomalia, mas eu vou estar com o meu narciso totalmente em dia. Afinal de contas, assim, um corpo sarado, mas não importa a troco do quê. Ou seja, é normal isso. É normal que eu tenha uma normatização do corpo a partir de uma relação de pseudo-saúde que a estética me dá. Olha como isso acaba sendo, em muitos casos, um sacrifício e algo que é justamente o contrário do corpo saudável. Ou seja, se para eu ter um corpo esteticamente aceito, um corpo que é normalizado pelos padrões sociais, eu perco saúde, nossa, aí existe uma contradição. Mas a gente não reflete sobre isso. A gente quer ter o corpo igual ao do galã da novela. A gente quer ter o corpo igual ao da manequim dos desfiles da Fashion Week. Então a gente tem que começar a parar para pensar até que ponto isso é normal, ou essa relação de normalidade, ela não é anômala. Será que a normalidade não é justamente aquele padrão que foge, ou ainda que eu vou ter que pagar um preço muito alto para alcançá-lo? É muito interessante isso, pessoal. Uma colega de Brasília, ela fez a tese de doutorado dela, foi com meninos do CAGE. CAGE era uma instituição que havia em Brasília, que trabalhava com meninos infratores. Olha que interessante, um relato de um menino. Ele dizia, foi uma tentativa de assassinato que ele fez para roubar um tênis Nike. E aí ele foi questionado por que ele fez aquilo ali e tudo mais e tal. E ele falou, a minha galera do morro lá, a galera toda anda de Nike. Então também tem que andar de Nike. Ou seja, percebam, pessoal, que uma representação social do que algo que é normal, algo que é aceito, é capaz de gerar no jovem um sacrifício, ou ainda, sacrifício foi uma palavra equivocada que eu usei, é capaz de gerar no jovem um comportamento transgressor para que ele consiga aquele tênis Nike. Porque ele trabalhando pelas vias, digamos assim, oficiais, ele vai demorar muito tempo para conseguir aquele Nike. Então é mais rápido pegar uma faca e tentar matar um menino que tem aquele tênis Nike, ou roubo do tênis Nike, fica tudo certo. É claro, pessoal, que eu estou dando um exemplo aqui, e essa questão da segurança, da violência, nossa, isso aqui é multifacetado. Eu só quero dizer para vocês que existe muitas vezes um padrão a ser alcançado que muitas vezes a gente não dá conta. Muitas vezes a gente tenta buscar esse padrão, só que esse padrão não condiz com a minha realidade. O que eu faço? Muitas vezes eu tenho subterfúgios para isso. Eu vou usar, para ter um corpo bonito, um corpo perfeito, eu vou usar algum tipo de medicação. E veja bem, pessoal, quando eu falo medicação aqui, eu falo o uso de medicação que vão trazer ou causar algum tipo de dano à saúde, né? Não em nenhum momento eu falo de uma medicação que pessoas que, por exemplo, têm algum tipo de disfunção endócrino, ou alguma pessoa que tenha algum tipo de problema metabólico, obesidade. Não falo disso. Eu falo daquelas pessoas que querem ter um corpo perfeito, querem ter um corpo igual ao do galã da novela e tudo mais, e tal, e aí usam desses subterfúgios. É desse público, é desse nicho que eu falo. Uma outra questão que vale a pena a gente pensar também em relação da normatização é como que cada um de nós está lidando com as nossas emoções, né? O que é normal hoje em dia? É normal hoje em dia que a gente acabe lidando com as nossas emoções, com os nossos afetos, de uma forma muito pejorativa. E ainda a gente diz que quem demonstra as emoções é tido como fraco, é tido como alguém vulnerável. Eu não posso me mostrar
eu tenho que ser aquela pessoa que, se alguém me mandou uma... Eu saí com alguém, saí com uma menina, com um menino, eu saí, fiquei e tal. No outro dia eu não posso ligar. Pô, mas foi legal, o cara foi legal, foi bacaninha, pô, foi show de bola, curti. Não, mas eu não posso ligar porque o normal é que a gente não pode dar bola. Se eu der bola, eu vou ser o quê? Eu vou ser aquela pessoa que está muito afim. Então eu não posso demonstrar que eu estou afim, ainda que eu esteja afim. Ainda que eu possa ter gostado, ter ficado, ainda que eu queira namorar aquela pessoa, mas eu não posso mostrar de jeito nenhum, porque se eu mostrar, eu vou estar mostrando interesse, então eu vou ser frágil na relação. E aí tem uma questão também que é muito interessante da gente pensar dessas questões emocionais e afetivas, é os jargões que a gente usa, e a gente usa isso aí com uma certa facilidade e e sem nem ter muita reflexão sobre isso. Afinal de contas, né, homem não chora, afinal de contas, né, engole o choro, vamos menino, engole o choro, não pode chorar. O que é? Agora parece uma manteiga derretida chorando. Ou seja, quem mostra as emoções primeiro são as mulheres, né, porque tu vai ser sempre uma mulherzinha, né, mulherzinha no sentido pejorativo, se tu mostrar as emoções, e é normal que isso seja colocado. É normal que eu não mostre as minhas emoções. É normal isso. Pessoal, o que a gente está vendo hoje em dia, muitas vezes, eu vejo isso muitas vezes no consultório, quando eu atendo principalmente jovens e adolescentes. Isso acontece, pessoal, em várias faixas etárias, tá? Mas em jovens e adolescentes isso acontece mais. Acontece uma certa normalidade de relações afetivas fugazes, que é apenas o gozo pelo gozo. Eu vou ir para uma festa, vou ficar com 4, 5, 6, 7, 8, e isso tá tudo bem, tá tudo normal, não tem problema nenhum. E aí eu pergunto, mas o que ficou dessa pessoa, né? O que isso te trouxe? Como é que foi o beijo? Ah, nem lembro, eu beijei 8 numa festa, nem lembro mais como é que foi. Eu não sei se eu comentei com vocês aqui a semana passada sobre a Mary Jane. Acho que eu comentei, agora eu não lembro. Bom, eu vou falar porque talvez tenha alguém que não esteja na live, então pega o exemplo. Quem já tiver, me ajuda aí com o meu Alzheimer, que foi complicado. Mary Jane, uma pessoa que eu atendia em Brasília, ela tinha 19 anos e tudo mais, e ela estava de paquera com um menino. E foi daí que eu tive que aprender qual que é a diferença entre peguete, ficante e namorado. Peguete é um peguete que eu peguei na festa. Esse é um peguete. Ficante é quando eu começo a repetir o peguete. Então, peguete é casual. O ficante é quando o meu peguete passa a ser, digamos assim, mais assíduo, mais frequente a minha ficada com ele. E tem namorado. Bom, namorado daí é de mão dada e tal, aquela coisa toda, beleza. Pois então, Mary Jane, que tinha... ela estava com peguete, depois ficante, até que um dia o menino se declara para ela e diz, olha, quero muito namorar contigo e tudo mais e tal, e ela topa, muito a contragosto, diga-se de passagem, mas ela topa. E aí o que acontece? O menino, isso foi numa sexta-feira de manhã, o menino pediu ela na quinta, na sexta-feira de manhã, o menino manda para ela, por volta de umas 6 horas da tarde, o menino manda para ela um buquê de rosas com uma caixa de chocolate e tudo mais e tal. E tudo isso ela chega para mim na terapia e diz, me chamava de Doc. Então Doc, adivinha o que eu fiz? Falei, olha, não sei, Mary Jane, o que você fez? Me conte, deixa eu entender, eu quero saber, me conte como é que foi, puxa, né? O que eu fiz? Fui numa festa e fiquei com 8. Como assim você ficou com 8? Fiquei com 8 meninos na festa. Eu falei, mas por que você fez isso? Você não estava gostando do menino? Tá? Mas olha só, se ele me mandou flores e me mandou caixa de bombom, é porque ele me traiu. Isso é normal. O normal é o quê? Quando alguém mostra suas emoções, esse alguém está te sacaneando. Esse alguém fez alguma coisa contra você. Então ele quer o quê? Reparar o seu erro. Ele quer compensar um dano. Pessoal, vejam como isso está tão enraizado hoje nas questões afetivas e emocionais. Vejam como isso é algo que é comum. Eu vejo essa prática muito comum de acontecer no consultório. E essas normalizações todas, a gente acaba fazendo vista grossa para isso.
Uma outra vista grossa que a gente faz muito, pessoal, na questão religiosa. Ou seja, é normal que eu queira te convencer, que eu queira te colonizar a partir do meu viés religioso. Ou seja, parece que só existe uma forma de religião. Parece que só existe uma forma de acreditar em Deus. Parece que só uma forma. E tem uma grande diferença aqui, que é bom que a gente saiba, né? O crente é aquela pessoa que acredita num credo religioso. E a pessoa religiosa é aquela que consegue se religar com Deus. Do latim religarium, religião, é aquela que consegue se religar com Deus, independente do credo que ela venha a ter. Ou seja, aquela pessoa que passa a fazer parte de uma natureza que tenha valores, que tenha valores supremos, que tenha valores transcendentes, que tenha valores que vão lhe fazer uma pessoa melhor. Agora, eu perguntei para Mary Jane, mas Mary Jane, como é que foi ficar com 8 meninos na festa? Ela falou, nem lembro. Ou seja, olha como isso é comum de acontecer. Eu tinha, em Brasília, quando eu morava em Brasília, tinha muito a Micaré Candanga, né? Enfim, que é a festa do axé em Brasília. E era interessantíssimo porque eu atendia alguns adolescentes e era interessante porque eles não iam para a festa eles faziam um bookmaker, faziam apostas para ver quem beijava mais. Então, assim, vejam como isso acaba sendo uma questão que ela é social, ela é normal de acontecer isso, só que o que isso deixa para cada um de nós? O que isso revela de cada um de nós? O que isso vai me acrescentar? O que isso vai... Claro, talvez seja um status eu ter ganho a competição e ter ficado com mais meninas, ou ter ficado com mais meninos, mas o que isso de fato acrescenta? O que isso nos dá, né? O que isso nos dá de... O que isso faz com que eu seja uma pessoa melhor, com quem tem outro nível de consciência e tudo mais? Pessoal, eu estou falando aqui de adolescentes, mas com os adultos não é muito diferente não, ok? A única diferença é que eles são no camarote VIP da Micaré Candanga. Mas enfim, a relação muitas vezes ela se repete. Por quê? Porque é normal, porque existe uma convenção social que diz que isso acontece. Então parem para pensar até que ponto essas normalidades não têm que ser questionadas, até que ponto esses exemplos que eu dei aqui a gente já não viveu em algum momento, não temos algum tipo de familiaridade. E agora, pessoal, acho que já está... Deixa eu ver quanto tempo eu já estou aqui conversando com vocês. Nossa, estou passando o tempo já. Para finalizar, eu queria fazer um teste com vocês. Para finalizar, não. Esse teste, depois a gente tenta responder a pergunta. O teste é o seguinte, pessoal. Parem para pensar aqui. Tem um instrumento de pesquisa que eu uso muito, tanto na clínica como na pesquisa, enfim, acadêmica. Enfim, a clínica também se transforma numa pesquisa acadêmica. Mas é um instrumento que a gente chama carta ao psicólogo. O que é a carta ao psicólogo? A carta ao psicólogo é um memorial que a pessoa vai se apresentar para a gente. Eu sempre peço, né, conta para mim quais foram os momentos, né, da tua vida que foram significativos. E aí, pessoal, as pessoas começam, geralmente eu posso fazer isso via oral, as pessoas falam comigo, mas geralmente eu peço que isso seja escrito, um documento escrito. Pois bem, aí eu peço para vocês aqui agora, escrevam para mim pelo menos 2 momentos da vida de vocês que foram significativos, que foram momentos que vocês perceberam um lugar no mundo, que foram momentos importantes na vida de vocês, que foram algo que vocês perceberam que, caramba, aqui a minha vida valeu a pena. Escrevam para mim, podem botar aí. Ou pensem mesmo, caso vocês não queiram escrever, pensem para vocês. Quais foram os momentos que foram muito legais na vida de vocês? Quais foram os momentos que de fato valeram a pena? Que eu disse, caramba, esse momento eu queria viver de novo. Caramba, como foi legal aquilo. Caramba, minha vida teve sentido.
Escrevam para mim aí. Me contem. Ainda não aconteceu, Reginaldo? Vai buscar, parceiro. Corre atrás. Não dá pra ficar esperando muito, não. Ah, ir a primeira vez ao Brasil. Verdade, João. Festa de formatura. Encerrou um ciclo para começar outro. Legal. Momentos de contato com a natureza sempre me deixam assim. Puxa, que legal, Raquel. Mudança de cidade. Puxa, um novo ciclo, né, Amanda? Como a Renata também falava. Maternidade, formatura. Nossa, muito legal, Monique. Isso mesmo. Visitar a Pinacoteca no estado de São Paulo. Foi marcante. Ana, do dia em que fui ao Rock in Rio. Olha só que bacana. Maternidade, a Renata também falando. Olha que legal, pessoal. Maternidade, ser avó, a Regina, verdade. Ver o primeiro sorriso das minhas filhas. Nossa, verdade, Kate. Muito legal, bem lembrado. Pessoal, agora eu pergunto para vocês. Esses momentos que deram sentido, deram significado na vida de vocês, foram momentos normais? Eu vou repetir a pergunta. Esses momentos que vocês disseram que foram significativos na vida de vocês, foram momentos normais? Foram mesmo? Por que, pessoal, essa provocação aqui? Que provavelmente a resposta de vocês seja não. Por que a provocação? Porque os momentos, pessoal, em que eu faço as coisas no automático, em que eu relativizo, em que eu não tenho crítica, em que não tem nada que me motive, esses momentos normais, eu não lembro. Porque ele está tão automatizado, ele está tão sem sentido, ele é uma coisa é uma mecanicidade que a vida acaba tendo no meu processo que eu nem lembro mais. Parem para pensar se esse normal, ele que não deveria ser o anômalo, será que a gente tem que ser normal? Será que eu tenho que estar enquadrado o tempo inteiro? Será que eu tenho que ver uma criança na rua e achar normal aquilo? Eu fiz uma provocação hoje no videozinho, né, na chamada, né, que o título da live era a normatização da normalidade anômala. E eu fiz estranho, né, mas aí comecei a provocar, mas não te parece estranho que hoje em dia a gente ache normal que o governo brasileiro dê 1,2 trilhão para os bancos e já vai encerrar o auxílio emergencial de R$600? Não te parece estranho isso? Não te parece estranho que a minha fé, eu só posso ter um lugar de fé se eu pagar um dízimo na minha igreja? Não te parece estranho isso? Não te parece estranho? Não te parece estranho que essa prática era desenvolvida na Idade Média, quando cada um de nós tinha um lugar dentro da igreja? E quanto mais próximo do altar eu fosse enterrado dentro da igreja, quer dizer que mais condições eu tinha, mais fé eu tinha. Será que é isso mesmo? Não te parece estranho isso? Não te parece estranho que a gente viva numa sociedade tão desigual e a gente acaba relativizando isso? Não te parece estranho que a gente toque fogo em pessoas? Começamos a tocar fogo em livros, né? Já na Idade Média, Idade das Trevas, né? Começamos a tocar fogo em livros. Depois veio Hitler também, deu mais uma adiantada, né? Queimou aquelas fogueiras em Praça Pública. E agora estamos queimando pessoas. Não te parece estranho isso? Eu acho um barato porque todos nós somos contrários à devastação da Amazônia e tudo mais e tal. Mas qual de nós de fato recicla o seu lixo? Qual de nós ajuda a natureza? Então assim, não te parece estranho que o que é normal, quando a gente amplia e coloca uma lupa, a gente comece a ver que, caramba, será que isso é normal mesmo? É normal o homem destruir o seu próprio planeta? É normal a gente poluir os rios? É normal? Então não te parece estranho tudo isso? Enfim,
que eu tinha para conversar com vocês, acho que era por aí hoje. Quero críticas, sugestões, perguntas, trocas de ideias, figurinhas. Sou todo ouvido de vocês. Sim, Reginaldo, exatamente. Reginaldo coloca aqui que eu estou juntando valores ambíguos e sempre contraditórios entre eles. Sim, é justamente isso. A ideia, Reginaldo, é da gente entender essas ambiguidades, a gente entender essas contradições. O ser humano vai ser sempre contraditório. O ser humano vai ser sempre uma palavra muito forte, mas nós temos muitos elementos de contradições. Nós temos muitas relações que se tornam contraditórias na nossa vida. Por quê? Porque a mesma relação que eu tenho de amor pode ser a mesma relação de ódio. Eu lembro certa vez que nossa, eu sempre tive um carinho extremo pelo meu pai. Meu pai foi meu herói. Mas eu lembro uma vez que eu quis namorar uma menina e meu pai disse que eu não ia namorar aquela menina. Nossa, comecei a odiar o meu pai. Por quê? Porque existe essa ambiguidade, existe essa contradição. Ainda mais quando o afeto começa a ser colocado nas relações, né? Amanda coloca aqui uma pergunta. Somos pressionados pela sociedade e nem percebemos. Nossa, Amanda, é exatamente isso. Ou seja, a sociedade, ela nos pressiona para que nós tenhamos algum tipo de padrão de normalidade. Ou seja, nós temos que ter algum tipo de enquadramento para sermos aceitos socialmente. Agora, por que algumas pessoas, Amanda, aceitam essa pressão e outras não? Aí entra uma questão muito legal, pessoal, que é o trabalho que eu venho desenvolvendo já faz um tempo, tal, com a teoria da subjetividade. O que a subjetividade vai nos dizer? A subjetividade vai nos dizer o seguinte: olha, tem as questões sociais, que é da subjetividade social, que tem os aspectos culturais, religiosos, étnicos, de gênero, de aspectos morais. Tudo isso está no âmbito da subjetividade social. Existe a subjetividade individual. O que acontece nesse momento? Eu só pego da subjetividade social aquilo que faz sentido, aquilo que de alguma forma eu elaboro como importante, eu dou significado para aquele conteúdo social, para aquele conteúdo cultural. Isso é muito interessante, porque isso quebra uma possibilidade de entendimento que a gente possa vir a ter, que o homem é produto do meio. Todas as pressões que nós vamos sofrer social, nós vamos internalizá-las. Não. A gente só elabora aquilo que de fato faz sentido na minha vida. Vou dar um exemplo para vocês. Sou gaúcho, adoro a minha terra, tenho o maior orgulho de ser gaúcho, mas eu não uso bombacha, nem tomo chimarrão. Duas características hiper importantes da cultura gaúcha que dão identidade ao povo gaúcho. Ou seja, eu pego do social, sou aquilo que é do meu interesse. Eu faço essa transposição do social para o individual a partir das coisas que eu vejo que tem sentido na minha vida. Porque se as coisas acabam não tendo sentido, eu não elaboro isso. Querem ver como é que isso funciona? Quantas coisas que os nossos pais nos disseram e nos ensinaram, que muitas delas eu carrego comigo até hoje e muitas delas eu descartei. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu só vou ter algum tipo de comportamento, eu só vou ter algum tipo de atitude, eu só vou ter uma expressão da minha subjetividade, não necessariamente pelo modelo ou pelos modelos parentais que eu tive. Não. Eu vou sim fazer algo que diz ou que condiga com a minha realidade, e isso é algo que faz sentido na minha vida. Porque senão, pessoal, a gente descarta isso. Por exemplo, o normal hoje é todo mundo tem um celular. Isso é normal hoje, perfeito? O que acontece? Muitas pessoas não têm celular. Nossa, essa pessoa é um alienígena, essa pessoa... Pessoal, o meu orientador do doutorado, Fernando Gonzalez Rey,
ele simplesmente não tinha celular. E olha que ele era um cara de renome internacional, ele era um cara que era, enfim, uma sumidade. Ele criou uma teoria, ele criou a teoria da subjetividade, para vocês terem uma ideia. Alguém cria uma teoria com categorias, definições conceituais, com a metodologia, com pesquisas, enfim. Olha a envergadura dessa pessoa, mas ele não tinha celular. Ou seja, nem sempre eu vou ceder às convenções sociais. Nem sempre aquilo que o meio me dá é justamente aquilo que eu elaboro, nem sempre. Por quê? Porque entre a sociedade impor questões e padrões para mim, isso passa por um crivo, isso passa pela minha subjetividade. E quando a minha subjetividade ela se coloca na relação com o social, eu só elaboro, eu só pego para mim, eu só construo sentidos a partir daquilo que é da minha experiência, daquilo que eu vejo que pode ser algo sim produtivo, algo que algo que o significado passa a fazer parte do meu processo individual. Senão a gente simplesmente não tem nenhum tipo de relação com isso. Então é legal que a gente pare para pensar até que ponto essas relações das normas, nós também não contribuímos com as normas. Até que ponto nós também não somos partícipes dessa norma. E aí, pessoal, eu queria voltar à historinha que eu comentei com vocês do início da nossa live de hoje. Para quem não estava aqui no início, eu vou repetir a historinha. É uma história eu vou dizer que é da Caras, da Contigo, da Tititi, uma fofoca, um babado da Grécia Antiga, que é de Sócrates. Certa vez perguntaram a Sócrates: Sócrates, se nós amarrássemos os 30 tiranos, que eram o grupo que governava a Grécia, se nós amarrássemos os 30 tiranos aqui, e você que é um homem tão sábio, você ficasse falando para eles durante 2 dias, será que eles sairiam sábios depois desses 2 dias? Aí Sócrates diz: olha só, Fenarete, a minha mãe, ela é uma grande parteira, talvez ela seja a melhor parteira da Grécia, mas a minha mãe, que ela é a melhor parteira da Grécia, ela não pode dar à luz a uma mulher que não esteja grávida. O que isso tem a ver com os conteúdos que a gente trabalha na live? O que isso tem a ver com o normal? O que isso tem a ver com a normatização dos corpos? O que isso tem a ver com a normalização emocional, que eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês? O que isso tem a ver? Quero ver as respostas de vocês, as reflexões de vocês. O que a gente pode pensar disso aí? Por que eu trouxe essa história para a gente pensar sobre o normal, sobre as normalidades, sobre as diferenças? Por que eu trouxe essa história, pessoal? Por quê? Com certeza, a pessoa precisa estar aberta ao novo, com certeza, Mateus. Não tenho a menor dúvida disso. O que mais? Por que Sócrates falou: a minha mãe, Fenarete, só poderia dar à luz a uma mulher que estivesse grávida? Por quê? O novo sempre vem. Por quê, pessoal? Pessoal, vocês já pararam para pensar que somos nós que legitimamos a normalidade? Vocês já pararam para pensar que somos nós que damos o aval para o machismo? Também pudera, né? Ela saiu de saia, queria o quê? Os caras iam passar a mão nela mesmo, né? Parte da nossa sociedade ratifica esse tipo de padrão de comportamento.
por achar normal a mulher ter uma relação objetal para o machismo. Vocês já pararam para pensar que nós legitimamos práticas religiosas que tentam destruir as religiões que não são ou não professam as mesmas divindades, ou que tem, por exemplo, algum tipo de ritual diferente? A minha é de Deus, a do outro é do demônio. Vocês já pararam para pensar que somos nós que criamos essas normas? Somos nós que, quando nos identificamos e seguimos o que Eliade fala do comportamento de manada, vocês já pararam para pensar que somos nós que damos o aval para esse tipo de prática social? Para esse tipo de normalidade? Já pararam para pensar? Já pararam para pensar que todas as práticas sociais, elas só conseguem se manter porque existem pessoas que seguem, pessoas que aderem a essas práticas sociais? Já pararam para pensar? Já pararam para pensar que muitas vezes numa família a ovelha negra, olha o nome da ovelha negra, né? A ovelha negra, ela é justamente aquela pessoa que é a anormal da família, mas é justamente ela que traz à tona toda a hipocrisia da família, todas as anormalidades da família. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar que quando tem alguém que é anormal, alguém que pensa fora da caixa, essa pessoa quase sempre ela é limada, ela é ceifada, ela não tem espaços para conseguir desenvolver o seu projeto, desenvolver a sua ideia? Parem para pensar comigo. Quem foram os grandes homens da humanidade? Quem foram? Pessoal, eles ficaram nos padrões de normalidade da época? Ou eles subverteram uma ordem? Eles saíram do normal, do que era padrão, do que era uma convenção social? Parem para pensar. Freud, pessoal, ficou 10 anos sem escrever nada. Porque quando ele apresentou o seu projeto, a teoria da sexualidade infantil, em Viena, ele foi simplesmente rechaçado. Tem uma parte de uma série, o Jovem Freud, é uma coisa assim, tem uma parte dessa série que relata um pouquinho, mostra um pouquinho isso aí. Ou seja, é interessante porque Freud também foi ceifado na sua condição de ser um cara subversivo da ordem. Pessoal, os anormais, eles questionam. Os anormais, eles colocam em xeque, muitas vezes, uma hipocrisia social. Mas eu não posso falar. O que é isso, né? Eu não posso. Eu não posso falar, porque senão você aceita. Imagina só. Pessoal, eu trabalho no campo corporativo. Meu doutorado foi em educação corporativa. É muito interessante, porque o meio corporativo, o que as pessoas querem muito? Pense fora da caixa. Esse é o grande jargão. Pense fora da caixa. Beleza, então vamos lá. Eu sou um subordinado, eu tenho uma chefia acima de mim, tenho um líder acima de mim, e eu começo a dar ideia. Não, mas olha só, vamos fazer assim, não sei o quê. Olha, acho que a gente pode fazer mais desse jeito. Olha só, aquilo que tu falou não tá legal não, chefe. Vou fazer. O quê? Oi? Vocês acham mesmo que eu vou ter muito espaço nessa... Não. Eu vou tomar um ipom desse cara. Esse cara vai me dar um armlock, vai me dar um knockdown, cell lockdown. O cara vai me botar na lona. Por quê? Porque eu estou pensando muito além. Aliás, eu estou colocando em risco o lugar dele de chefe. Pessoal, relações de poder, quando as pessoas começam a se mobilizar e começam a reivindicar os seus direitos, por assim dizer, o que a gente diz muitas vezes? Isso é mimimi. A gente tenta desqualificar porque eles são diferentes. A gente tenta não dar nenhum tipo de apoio. Não, nada disso. Eu tive a oportunidade, quando eu morei em Brasília, eu tive a oportunidade de trabalhar no Banco Mundial e em um projeto de saúde indígena.
Pessoal, é maravilhoso tu trabalhar com saúde indígena, porque tu vê a diferença, tu vê assim, um outro cosmos, outra cosmovisão, né? Cosmos, universo, ou seja, é uma visão de um outro universo, uma outra possibilidade da gente entender. E é muito interessante porque quando eu trabalhei com saúde indígena, nossa, eu tive várias oportunidades de aprender coisas assim, de eu ter que me desconstruir, eu ter que quebrar os meus padrões de normalidade para que eu entenda o outro. Mas o outro é diferente de mim. Eu não posso entender o outro com a minha lente. Eu não posso querer que o outro seja regido por uma cultura ocidental, que tenha visto Matrix, que goste de futebol. Não, é um outro. O outro diferente de mim. É o que a gente chama dos processos de alteridade radicais. O que é isso? São processos de culturas muito diferentes. E se eu quisesse trabalhar com eles, eu tinha que entender qual que era a lógica deles. Pessoal, maravilhoso o trabalho que eu desenvolvi, que eu pude participar, sabe, com os indígenas. Por quê? Porque eles têm uma visão completamente diferente da nossa. É muito diferente. Para vocês terem uma ideia, tem uma etnia no Amazonas que se chama os Craôs. Os Craôs são índios mais altos e muito fortes. Os Craôs, se eu, enquanto homem, me aproximar a 1 metro, a 1,5 metros de uma indígena, eu posso morrer. Porque eu vou estar entrando no campo feminino daquela mulher e eu não posso fazer isso porque eu sou um não indígena. Então, imagina eu ir abraçar alguém como a gente chega para abraçar. Não, não pode. E eu tenho que respeitar isso. Por quê? Porque naquela comunidade eu era o diferente. Interessante isso, né? Ou seja, eu era a ovelha negra da família. Eu era aquele que não dominava os códigos sociais da normalidade. O que acontece na nossa sociedade muitas vezes hoje, pessoal? Nós temos que dominar os códigos de normalidade para termos acesso. Se eu não domino os códigos de normalidade, eu não sou aceito. E o que a gente faz então para ser aceito? A gente pega, opa, qual é o código de normalidade aqui? Qual é que é o troféu social que eu tenho que ter para participar de determinado grupo? Qual que é? Dependendo do que eu for dizer aqui, ou dependendo do lugar que eu tenho de fala, eu posso ser aceito ou não. É mais barato que quando eu chegava nas empresas, então, sou professor de educação física. Nossa, professor de educação física. Não é que eu tenho, né? Eu sou psicólogo, eu tenho mestrado, tenho doutorado, tenho... Ah, doutor, então parei, doutor, então vamos conversar aqui de um outro jeito. Ou seja, olha como tem um troféu social que fala o quê? Que fala quem é doutor, tem um lugar de fala, de legitimidade, que o que eu falar, tá tudo ok, beleza. Ou seja, é normal que eu seja aceito, não pelo que eu sou, mas pelos títulos que eu tenho. Olha que interessante isso, né? Olha que interessante isso. Ou seja, eu também posso ser aceito pelo carro que eu tenho, ao invés da pessoa que eu sou. É normal isso. Existem círculos sociais que para eu transitar, eu tenho que ter, digamos assim, algum tipo de credencial para ser aceito, senão eu não sou aceito. Então pare para pensar, vejam como é sensível essa relação do normal. Parem para pensar até que ponto eu vou ficar na normalidade da minha vida. Pessoal, todos nós temos em algum momento que sairmos de relações circulares, que eu vou estar sempre passando pelo mesmo ponto, para começarmos a relação espiral. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu saio da normalidade, quando eu decido achar o meu lugar no mundo, eu começo a me desenvolver, eu começo a crescer. Pessoal, a normalidade, do ponto de vista afetivo, emocional, ela não me tira do caminho, bem pelo contrário. Ela faz com que cada vez mais e mais eu adore, vou fazer uma brincadeira aqui, óbvio, né? A normalidade, ela faz com que eu adore a live Happy Hour no Divã na sexta-feira. Por quê? Porque aqui é o momento que a gente vai aprender, a gente vai descontrair, a gente vai... Ou seja, parem para pensar, até que ponto a normalidade, ela não é nada mais, nada menos que uma preguiça mental que a gente tem.
Pessoal, o Instagram está me dizendo aqui que eu tenho só mais 15 minutos restantes. Parem para pensar o que de fato Platão queria dizer quando ele falou que a mãe não conseguiria dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida, tá bom? Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, obrigado.